Boa noite a todos. Você está mais uma vez no canal da Igreja Presbiteriana da Praia do Canto. É uma alegria poder, nesse início de noite do Dia do Senhor, poder abrir as Escrituras, poder rogar ao Senhor que venha falar ao nosso coração por meio da sua palavra. Nós vamos então dar início, irmãos. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. E eu vou ler do verso 35 ao verso 43. Evangelho conforme Lucas, capítulo 18. Eu vou ler do verso 35 ao verso 43. Diz assim o texto da palavra de Deus. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Nós vamos orar nesse momento. Senhor bendito, Deus amado, nós te damos graças por esse dia, mais o dia do Senhor, mais o dia em que exaltamos a tua majestade, nos lembrando da morte de Jesus em favor, ó Deus, do seu povo. Morte que concedeu a nós vida eterna, privilégio de sermos feitos filhos do Senhor. Louvamos o teu nome pela ressurreição de Cristo, porque ao vencer a morte, no dia do Senhor, ele conquistou para nós plena redenção. Nós exaltamos o teu nome por fazer parte do teu povo e por saber, ó Deus, que estamos sendo cuidados diariamente pelo Senhor. Que neste momento, ó Deus, que a tua palavra foi lida e será pregada, que o Senhor venha falar ao nosso coração para a tua glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai perceber que Lucas registra aquilo que ficou conhecido como a missão dos 70. Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2 a pregar o Evangelho, principalmente aos do povo de Israel. É lógico que, vez por outra, o Evangelho acabava alcançando também os gentios nesse período. Nós temos relatos a respeito disso, mas de preferência estes homens deveriam buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles tinham uma mensagem clara a proclamar. A mensagem era que o reino de Deus havia chegado. E essa mensagem ela vinha acompanhada de grandes sinais e maravilhas operadas tanto por Jesus quanto por seus discípulos. Os discípulos expulsavam demônios pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E isso fez com que a fama de Jesus começasse a se espalhar por toda a Galiléia, Judéia, Samaria, e todos começavam a ouvir falar a respeito de Jesus. Isso fazia com que, onde quer que Jesus chegasse, as multidões afluíssem até ele para que fossem curadas. E o texto que nós lemos nessa noite, o texto do capítulo 18, no versículo 35, começa dizendo no verso 35 que Jesus começou se aproximando da cidade de Jericó. E ele então vai relatar, Lucas, que ali estava um cego assentado à beira do caminho. Muitos olham para esse texto achando que há problemas aqui
na Escritura. Afinal de contas, Lucas registra um cego em Jericó, enquanto Mateus registra 2 cegos. E alguns estudiosos entendem que isso se deve à questão do público, para quem está sendo escrito o Evangelho. Mateus escreve para um público de judeus. E os judeus, eles precisavam sempre de 2 testemunhas para ouvir alguma coisa. E os gentios não estavam muito preocupados com isso. O Evangelho de Lucas é escrito a um gentio, a Teófilo, a fim de ele crer ou permanecer na fé que ele havia abraçado. Daí então ele se deter apenas na figura de um cego que está aqui no caminho ou em Jericó. Outro problema diz respeito à questão da controvérsia a respeito do que estava acontecendo, porque um evangelista diz que Jesus estava entrando em Jericó, outro diz que ele estava saindo de Jericó. Uma das explicações, a que eu particularmente gosto, é a que diz que a Jericó dos tempos de Josué, a Jericó que os judeus conheciam por conta das batalhas que ali ocorreram, aquela Jericó já não mais existia e ela não foi reconstruída. Ao lado dela foi construída a nova Jericó. Então, um evangelista está dizendo que Jesus estava entrando em Jericó. A perspectiva dele é que ele estava na região da antiga Jericó, entrando na nova Jericó. O outro diz que ele estava saindo de Jericó, ou seja, ele estava saindo da nova Jericó, indo para a região da antiga Jericó. Na verdade, Jesus estava no mesmo lugar, ali na entrada da cidade. Lembrando que a cidade tinha só um portão, onde as pessoas entravam e saíam. Daí, então, as narrativas divergirem a respeito disso. Mas este homem aqui, em quem Lucas foca a sua narrativa, está ali, à beira do caminho. Ele é um cego, ele é um mendigo, e certamente, como o restante do povo, este homem também conhecia a fama do Senhor Jesus Cristo. Ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus Cristo e dos sinais que ele vinha efetuando. E mais ainda, ele tinha, ao que tudo indica aqui no texto, convicção de que Jesus podia resolver o seu problema. E você nota isso pelo fato de que quando ele fica sabendo que Jesus estava se aproximando, ele passa então a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na nossa caminhada cristã, por vezes nós nos esquecemos de alguns princípios de como nós devemos nos portar diante do nosso Senhor, princípios de adoração, princípios de reverência, como que nós devemos nos conduzir diante do Senhor Jesus Cristo, sobretudo quando estamos passando por algumas dificuldades e vamos até Ele e clamamos a Ele a respeito dessas dificuldades. Então, nesta passagem, você aprende como se portar diante do Senhor Jesus Cristo. E a primeira lição que você tem destacada aqui no texto é que você precisa ser reverente você precisa ser perseverante, a não ser que o Senhor negue diretamente aquilo que você está pedindo. O que você tem no texto? Um cego que entende que em Jesus há solução para a sua vida e que começa a clamar enquanto Jesus continua a sua caminhada, aparentemente não dando muita corda para aquilo que está acontecendo. Veja o que diz o verso 35. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E não há nada aqui então de resposta da parte de Jesus. As pessoas então começam a repreender ele para que ele se calasse, e o texto diz que ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parece que isso perdurou durante algum tempo, enquanto Jesus estava por ali caminhando. O interessante é que Jesus, em momento nenhum, manda que esse cego pare de clamar. Quem faz isso é a multidão. E ele não desiste. Jesus não lhe responde,
mas ele não desiste de clamar. Todos estão mandando ele se calar, no verso de número 39. Todos estão repreendendo. Todos estão dizendo para ele parar com tudo aquilo. E aqui mesmo no Evangelho de Lucas, você tem uma história parecida com essa. Lá em Lucas capítulo 8, abra aí a sua Bíblia, você tem a cura da filha de Jairo. E o que é interessante aqui neste capítulo é que no versículo 40 do capítulo 8, Jairo chega até Jesus e faz um pedido. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, Jesus então acompanha a Jairo. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e nesse momento então uma mulher, ela toca nas vestes de Jesus, uma mulher que estava enferma já há muitos anos. Jesus para naquele momento, perguntando o que tinha ocorrido. Alguém tinha tocado nele, havia saído o poder dele. Todos então estão procurando saber o que está acontecendo. E no final das contas você tem no verso 48, Jesus dizendo àquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aí então Lucas registra algo interessante aqui. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Perceba o padrão aqui? Lucas registra que Jairo estava ansioso por Jesus chegar na sua casa, sua filha estava enferma, e agora algumas pessoas chegam para ele e dizem: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Este cego está aqui numa situação parecida, porque ele clama aquele que ele entende que pode acertar a sua vida, né? Dar sentido à sua existência, e as pessoas estão dizendo para ele se calar, para ele ficar quieto. O que é interessante também é que no capítulo anterior, no início do capítulo, desculpe, não no capítulo anterior, diz assim, verso de número 1: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? No início do capítulo, Jesus fala da parábola deste juiz iníquo, falando ou ensinando a respeito de que os discípulos deveriam insistir diante do Senhor naquilo que eles desejavam no seu coração. É lógico, nós já vimos isso, aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Os discípulos precisam conhecer as Escrituras a fim de pedir de forma correta. E Jesus está aqui dizendo: olha, peça. Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele noite e dia, ainda que pareça demorado em defendê-los. E aí então, lá no final do capítulo, você tem, parece uma ilustração disso. Esse homem clama e Jesus não lhe dá resposta. Este homem insiste em clamar, as pessoas mandam que ele fique quieto. Este homem continua a clamar ao Senhor Jesus Cristo, e assim deve ser a sua vida. Nós estamos constantemente em meio a problemas e a dilemas, e por vezes muitos têm esmurecido e parado de rogar a Deus. É lógico, como eu disse, há momentos
em que a resposta de Deus está clara, Deus não vai conceder aquilo que estamos pedindo. Mas enquanto nós não temos certeza disso, nós precisamos clamar a Deus. Afinal de contas, o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Mas pode acontecer como aconteceu com Paulo. Paulo é um exemplo de como se portar diante do não de Deus. Lembra lá, ele ora e por 3 vezes ele pede que o Senhor tire dele o espinho na carne. E a resposta de Deus àquele pedido foi: a minha graça te basta. Paulo, ele então se satisfaz com aquilo. Mas ele para de clamar somente quando ele entende que Deus não vai dar aquilo que ele recebeu. Este homem, ele ainda não ouviu isso da parte de Jesus. É por isso que ele está clamando tanto. É por isso que incessantemente ele está pedindo ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quais são as suas causas, eu não sei quais são os dilemas que muitos enfrentam, mas eu sei que nós precisamos ser perseverantes. Você precisa ser perseverante, a Escritura ordena isso, que peçamos a Deus, sobretudo porque Ele é o único que pode resolver tudo aquilo que está afligindo a nossa alma, se Ele assim entender que deve fazer. Somente a pessoa de Jesus Cristo, o cego então está clamando a pessoa correta, ao Deus que se revelou no Filho, e é a Cristo Jesus que você precisa recorrer diante dos seus problemas, diante das suas tribulações. Mas o texto ensina também que você precisa pedir aquilo que você realmente precisa. Aparentemente, Jesus faz uma pergunta ridícula a esse homem. Veja o que diz o texto. Depois do verso 39, que diz que os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, ele, porém, gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que Jesus finalmente para. Então, parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Aparentemente uma pergunta sem sentido. Esse homem é cego. Que necessidade maior do que voltar a enxergar que ele tinha, ou que ele teria? Que queres que eu te faça? E este homem então vai pedir exatamente aquilo que ele precisava e necessitava. Senhor, que eu torne a ver. Você não precisa se espantar com a pergunta de Jesus, principalmente quando você lê o livro escrito pelo seu irmão, Tiago. Tiago escreve aos crentes lá no capítulo 4, e aquilo que Tiago fala é bastante duro. Ele diz àqueles irmãos no versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A razão de Deus não os atender, diz Tiago, é que vocês estão pedindo para o seu próprio benefício. E aí talvez alguém diga: mas nós não pedimos para o nosso benefício? Sim, nós pedimos para o nosso benefício. Entretanto, nós precisamos entender que ao nos abençoar, ao ser bom conosco, Deus precisa receber a glória devida ao seu nome. Lembre da oração que Jesus ensinou e que nós conhecemos como a oração do Senhor, ou do Pai Nosso, quando Jesus ordena aos discípulos a pedir pelo pão nosso de cada dia. Nós precisamos saber quem é o supridor da nossa vida, quem é o Deus, quem providencialmente coloca dia após dia o nosso pão, o nosso alimento, aquilo que nós temos necessidade, mas Deus faz isso para que venhamos a dar glória a Ele. Lá no Antigo Testamento já foi dito, né? Senhor, não me dê nem a riqueza nem a pobreza, me dê o pão que for necessário, para que se não vier a faltar, eu venha a blasfemar contra o Senhor, e não venha a sobrar e eu me esqueça do Senhor. Então lá naquele contexto ele está dizendo: olha, a bênção do Senhor, ela precisa me levar a glorificar ao teu nome. É interessante porque Deus exorta o seu povo de Israel a respeito disso, dizendo: vocês vão chegar numa nova terra,
Vocês estão indo para uma terra que emana leite e mel. Cuidado, para quando chegar lá na terra que emana leite e mel, quando as suas casas estiverem estabelecidas, quando as coisas estiverem indo bem, vocês se esqueçam do Senhor. E por vezes nós fazemos isso. Nós trocamos o Deus que nos abençoa pelas bênçãos de Deus, e isso faz com que muitas vezes o coração foque naquilo que não é de fato a nossa necessidade. E quando pedimos simplesmente fruto do nosso egoísmo, nós precisamos reconhecer que Tiago está dizendo: nós não recebemos porque nós estamos pedindo mal. Isso significa que você precisa conhecer a vontade de Deus revelada na Escritura, à medida em que você se familiariza com as orações dos santos do passado, você vai começando a se amoldar aquilo que a Escritura diz e a forma como a Escritura diz que você precisa se aproximar de Deus. Este homem está pedindo aquilo que ele de fato necessita, e ele pede com a motivação correta, então, a glória de Deus. Por que você sabe disso? Porque ele foi atendido na sua oração. Jesus pergunta: então, o que você quer? Eu quero ser curado da minha cegueira. A bênção aqui, meus irmãos, é que Jesus nos diz, lá no Evangelho conforme Mateus, no Sermão do Monte, que Deus já sabe o de que temos necessidade antes mesmo de nós pedirmos. Deus sabe daquilo que nós necessitamos. Antes de você clamar, antes de você se colocar diante dele, ele sabe. E essa é uma bênção para a nossa vida, porque quando nós oramos pedindo aquilo que não é para a glória de Deus, mas somente para nós mesmos e para o nosso próprio benefício, a nossa oração ela é corrigida pelo Espírito Santo, e ele intercede por nós porque não sabemos orar como convém, e o resultado é que sempre seremos ouvidos pelo Senhor em nossas petições, mas muitas vezes ele vai responder diferente daquilo que nós estamos pedindo. No caso do cego, ele responde exatamente da forma como o cego estava pedindo: eu quero ser curado. E então Jesus vai dizer no verso de número 42, recupera a tua vista. E aí ele fala algo mais: a tua fé te salvou. Além da visão ser recobrada, Jesus anuncia que ele também tinha salvação, a sua fé o havia salvado. O que é que você tem colocado diante de Deus em oração? Ou como é que você tem orado a Deus? Você tem pedido a Deus para que Ele faça a sua vontade, para que Ele exalte o seu próprio nome na sua vida, nas suas circunstâncias? Ou você esquece que primariamente a nossa vida precisa glorificar a Deus? É muito importante, meus irmãos, saber como nos aproximamos do Senhor Deus. E mais uma vez, a oração do Senhor, ela nos ensina. A oração do Senhor nos ensina que nós nos aproximamos dele de forma reverente, por saber quem é o Deus com quem nós estamos falando. Ele não é qualquer um, ele é o Pai nosso que está nos céus. Ele se relaciona conosco, ele tem comunhão conosco como nosso Pai, mas ele está muito acima de nós, ele está nos céus, ele é santo. Nós precisamos entender isso. Não é qualquer pessoa, não é um amigo qualquer, é o Deus de toda glória, santo e glorioso. Por isso, reverentemente, nós nos aproximamos dele, reconhecendo quem ele é. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira petição que você tem ali na oração do Senhor, ela aponta exatamente para a glória de Deus, quando diz: venha o teu reino. Estabeleça, Senhor, o teu reino. Essa é a petição que está ali. De novo, mais uma petição: seja feita a tua vontade.
assim na terra como nos céus. É um reconhecimento de que o Rei glorioso que nos ouve e que governa a nossa vida vai estabelecer toda a vontade, a sua vontade, vai estabelecer todo o seu reino. A sua vontade será feita tanto na terra como no céu, e só depois de todo esse reconhecimento é que vem o pedido. O pedido, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E as demais petições que vêm a seguir, você precisa orar de forma correta e pedir de forma correta, sabendo a quem você está pedindo. Este homem se dirige ao filho de Davi. E isso é importante aqui no nosso texto. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Você está preocupado simplesmente com as suas coisas, com a sua vida? Ou você está preocupado com a glória de Deus? Você está preocupado em viver para a glória de Deus? Lembre-se que o fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em Adão, quando houve a queda, o homem perdeu a capacidade de glorificar a Deus em todas as coisas, mas em Jesus Cristo você começa a ser restaurado, a imagem de Deus começa a ser restaurada em você e te dá novas convicções e faz com que você foque naquilo que é importante, a glória do seu Deus. Portanto, quando você orar, lembre-se que você precisa pedir aquilo de que realmente você tem necessidade para a glória de Deus. E a última lição que você aprende com o cego é que você precisa ser agradecido. É interessante porque muitas pessoas, elas estão interessadas nas bênçãos de Deus. É fácil você constatar isso. Você tem às vezes um vizinho, um conhecido que não quer saber de Deus, não quer saber de vida com Deus, mas que no momento que ele tem problemas e dificuldades, às vezes ele chega para você e fala assim: olha, peça a Deus por mim, ore pela minha vida, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo outro. Mas essas pessoas mesmas, elas não querem compromisso com o Senhor, apesar de se mostrarem pessoas que querem a bênção do Senhor. Curiosamente, Lucas registra no capítulo anterior algumas pessoas assim. Dá uma olhada no capítulo 17. E o capítulo 17, a partir do verso 11, relata a cura de 10 leprosos. Você sabe que os leprosos tinham uma lei específica que falava que eles deveriam se manter longe do arraial. Eles eram considerados impuros diante de Deus. Então, além da doença física, que já era algo terrível, eles estavam cerimonialmente impuros diante do Senhor. Eles não podiam se apresentar, por exemplo, no templo. E diz então que quando Jesus estava de caminho para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E a expressão que Lucas usa aqui é importante, porque ele destaca que estes homens leprosos ficaram de longe, eles sabem da sua condição. O texto diz: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O único que se portou de forma correta aqui foi aquele que era estrangeiro, aquele que era samaritano. Este, ao ver a bênção de Deus sobre ele, a sua purificação, ele retorna até o Senhor Jesus Cristo e ele é grato, ele agradece, ouvindo de Jesus o mesmo que aquele cego vai ouvir: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Além de ser purificado fisicamente, este homem estava agora espiritualmente purificado.
a graça o havia alcançado, ele estava então grato, com seu coração grato diante de Deus. Mas eu sei que a culpa de muitas vezes os cristãos não expressarem a sua gratidão a Deus é do evangelho que é pregado muitas vezes. Nós não cremos naquilo que é chamado de evangelho da prosperidade, mas parece que na prática muitos dos fundamentos que estão sendo pregados lá são vividos por crentes. Por exemplo, para o evangelho da prosperidade, para aqueles pregadores da prosperidade, Jesus não passa de um serviçal. Jesus é um mordomo a serviço dos homens para que eles recebam aquilo que eles acham que eles merecem. É por isso que você tem pregadores que vão dizer que você precisa ser exigente, você precisa exigir de Deus, você precisa confrontar Deus, você precisa determinar, reivindicar, porque tudo isso é seu. E a ideia é que você precisa ter fé na sua fé, porque Jesus já tem tudo para te dar, basta você agora ter fé. E eles então ordenam, reivindicam, como se estivesse diante, de fato, de um servo, de um mordomo, ou como costumariamente eu brinco lá na igreja, o gênio da Bíblia maravilhosa. E aí eles começam a ensinar que é preciso exigir daquele que está a serviço do povo que ele faça o que o povo quer. Agora, qual a implicação disso? A implicação é que se Jesus não passa de um servo, para que agradecer-lhe? Você lembra da parábola que Jesus conta sobre o servo que esteve o dia inteiro no campo arando e que, chegando em casa, a pergunta de Jesus foi: qual de vocês, tendo esse escravo que chega cansado, vai dizer para ele colocar a mesa e comer antes de te servir? Todo mundo sabia que o escravo, chegando em casa, ele deveria servir o seu senhor, independente do seu cansaço. E então, ele, depois de servir o seu senhor, ele poderia sair. Isso era natural. Jesus faz uma pergunta ali no final, dizendo assim: o que vocês acham? O senhor do escravo precisa agradecer ao escravo por ele fazer aquilo que ele devia fazer? E a resposta era óbvia: não. Ele não precisa agradecer. E aí Jesus diz: assim também vós. Depois de fazerem tudo que foi ordenado a vocês fazerem, digam: somos servos inúteis. Fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. Então, mudando o que tem que ser mudado aqui, aqueles que veem Jesus como servos estão falando para Jesus também isso: você fez aquilo que deveria fazer. O Senhor fez aquilo que precisava fazer, porque foi para isso que o Senhor veio, para minha alegria, para minha felicidade, para que a minha vida seja cercada de coisas boas, enquanto isso está bastante distante da mensagem do Evangelho. Nós precisamos ser gratos, porque aquilo que Jesus nos dá, quando Ele nos atende em nossas súplicas, quando Ele ouve a nossa oração, não é por causa do merecimento nosso, é apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar de quem somos, é graça. Ele estende o seu favor, é presente, mas nós nos esquecemos muito facilmente de ser gratos ao Senhor. E nisso nós nos assemelhamos muito aos nossos irmãos do passado, ao povo de Israel. O povo de Israel via bênçãos de Deus e logo depois começava a reclamar, a murmurar, a querer mais. Era um povo que nunca estava satisfeito. E o coração daqueles que se apresentam diante do Senhor em oração precisa ser um coração submisso e contente. Porque se nós nos contentarmos em Jesus Cristo, nós vamos aprender a viver assim em toda e qualquer situação. Então, quando Ele responder a oração de acordo com aquilo que nós queremos, glória a Deus. Quando Ele responder de uma forma diferente daquilo que nós queremos,
Glória a Deus. Nós vamos glorificar a Deus em tudo aquilo que ele faz. No caso deste homem, ele recebeu exatamente o que ele queria. E ele está grato ao Senhor Deus. Ele está agradecido por aquilo que Jesus fez a ele. Diz aí o texto no verso 43, imediatamente tornou a ver e seguiam, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Este homem foi após Jesus e dava graças a Deus. Se você olhar um pouco mais à frente da sua Bíblia, lá na Epístola aos Efésios, você vai ver que Paulo ordena que nós devemos dar sempre graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele vai falar também isso aos Filipenses. Em tudo isso, em tudo dai graças, desculpa, Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós somos estimulados o tempo todo a nos satisfazer em Deus, e quando estamos satisfeitos nele, nós temos motivos, muitos motivos, para ser gratos a Deus. Por vezes você vai precisar fazer aquele exercício que o hino, que nós muitas vezes entoamos lá na igreja, ele fala para fazermos, né? Conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Você parar hoje e começar a contar a quantidade de bênçãos que o Senhor já te deu, você vai ver que você tem muitos motivos para ser gratos, para ser grato a Deus. Você tem muitas razões para bendizer o nome do Senhor, sobretudo por causa da salvação. Entender tudo aquilo que Deus já fez leva um coração murmurante a dar graças por aquilo que já recebeu do seu Senhor. Lembre-se que aquele que já te deu o seu único filho, como diz Paulo aos Romanos, porventura não vai dar para você também graciosamente todas as coisas segundo a vontade dele. Seja grato, tenha o coração agradecido pelas bênçãos que ele tem dado a você. Muitas vezes na sua vida você vai passar por situações difíceis, talvez não como a do cego de Jericó, que não enxergava. Essa é de fato uma dificuldade terrível. A questão vai ser como é que você vai se portar diante do Senhor Jesus Cristo. Você tem sido agradecido ou você tem murmurado diante da demora de Deus? Você tem reclamado? Você tem achado que Deus está sendo injusto para com você? Lembre-se da parábola que nós vimos aqui. Porventura Deus não vai nos ouvir, não vai ouvir os seus filhos, ainda que pareça demorado. Diante do aparente silêncio do Senhor Jesus Cristo, quando tudo parece que não tem mais jeito, quando pessoas começam também a se colocar ao nosso lado, nos desanimando, como é que você se porta? Você se lembra de quem é o seu Deus e do que Ele tem estabelecido na sua palavra? E você tem condições de agir de forma correta, de agir como o cego, se você crê em Cristo. Porque este cego só agiu desta forma, por reconhecer a Cristo como o Messias, e isso fica bem claro no texto. Quando ele soube que Jesus passava por ali, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que mostra que, apesar de fisicamente cego, este homem espiritualmente já tinha sido tido os olhos abertos pelo Senhor. E foi por ter os seus olhos espirituais abertos que ele pôde olhar para Jesus, mesmo sem poder ver fisicamente, e reconhecer em Jesus o filho de Davi. Como é que foi isso? Bom, ele ouvia falar a respeito do que Jesus fazia,
dos seus milagres, dos seus prodígios. A Escritura proclamava que o Messias faria isso. E então, quando ele ouve falar que há um homem fazendo todas essas coisas, ele crê que neste homem está se cumprindo tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento. E ele só pode fazer isso, e você só pode reconhecer a Cristo se os olhos espirituais forem abertos. Porque todos os homens nascem cegos, naturalmente cegos, espiritualmente cegos. Eles não conseguem contemplar a beleza de Cristo, mas quando o Senhor abre os olhos do pecador, o pecador consegue saber quem é o seu Senhor, consegue contemplar todas as suas belezas, todas as suas virtudes. Jesus é o Messias esperado, aquele cego cria nisso. Jesus é o Messias que veio e você pode crer nisso ao olhar para as Escrituras e ver que nele se cumprem as profecias do Antigo Testamento e ver que nele o seu pecado está pago. E é porque ele pagou o seu pecado que os seus olhos espirituais podem ser abertos. E com os olhos espirituais bem abertos, contemplando a beleza do seu Senhor, você pode então ser grato por aquilo que ele fez. Você pode se lembrar que você também era cego, mas que agora pode contemplar a beleza do seu Rei. Você pode louvar a Deus, porque agora você consegue ver as verdades da Escritura. E é muito curioso isso, irmãos. Antes de eu me converter, por vezes eu lia a Escritura, trechos da Escritura. Uma época eu resolvi que eu ia ler Apocalipse, comecei a ler Apocalipse e eu não entendia nada. Eu só consegui compreender a Escritura quando os meus olhos foram abertos. Quando o Senhor Jesus me tirou da minha cegueira, do meu estado de pecado e de miséria e me fez ver a Cristo. E assim foi com você, se você crê em Cristo, e assim será com todos aqueles que depositarem a sua fé no Salvador. Os nossos olhos são abertos pelo Senhor para que creiamos no seu Filho. E agora, então, que você já crê, abra as Escrituras, aprenda, encha o seu coração da palavra de Deus, a fim de que você saiba como se portar diante dele. Que as lições, então, da vida, da história da vida do cego de Jericó sejam uma realidade também na sua vida. Que você saiba a quem clamar. Que você saiba que você pode incessantemente colocar diante dele a sua causa. A não ser que ele faça o que fez com Paulo e diga: não, a minha graça te basta. E aí você vai ser agradecido também por isso. Porque a vontade de Deus está se cumprindo na sua vida. Porque todos os decretos dele estão se cumprindo na sua vida. E você pode então viver para a glória dele, que ao orar, que ao colocar diante de Deus a sua vida, a sua causa, você peça aquilo que realmente precisa. E que em todo o tempo o seu coração seja agradecido ao Senhor. Que Ele abençoe a sua vida, dê a você uma boa semana na presença dEle. Não cessemos de clamar ao Senhor por aquilo que estamos clamando. Senhor, faz cessar essa pandemia. Senhor, restabelece para nós o ajuntamento solene, o nosso culto. Lembrando que Ele fará isso no momento que Ele quiser fazer. E que nós precisamos estar gratos pelo que Ele tem feito hoje. Ainda que muitas vezes estejamos em nossas casas angustiados, loucos para voltar à vida normal, ao trabalho, às nossas relações, sobretudo à igreja. Mas que ainda assim encontremos motivo de dar glória a Deus, porque Ele tem cuidado da nossa vida. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Deus bendito, exaltamos o Teu nome, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Redentor,
que se deu por nós na cruz do Calvário. Somos gratos pela obra de salvação, em que o Teu Espírito nos regenerou e abriu os olhos do nosso coração para que pudéssemos contemplar as belezas do nosso Redentor Supremo, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que aprendamos com o nosso irmão do passado, que pediu, ó Deus, aquele que podia atender a sua súplica, que pediu conforme a sua vontade, e que foi grato quando recebeu a bênção que estava esperando. Que o Senhor, ó Deus Santo, seja exaltado quando em nossa vida tomarmos também as mesmas atitudes, lembrando de quem é o Senhor, lembrando do Teu governo soberano, lembrando que o Senhor fará toda a Tua vontade. Dá-nos um coração agradecido, Pai, para a Tua glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Deus dê a você uma boa semana na presença dEle e para a glória dEle. Na quarta-feira, nós estaremos juntos, então, na nossa sala do Meet para o nosso estudo bíblico. Até lá, que Deus nos abençoe ricamente. Amém.